Olá! Os números mostram que aproximadamente 1/3 das mulheres sofrem de violência no Brasil. Ameaça verbal, agressão física, assédio sexual e tentativa de homicídio estão entre suas principais queixas. O mais triste é constatar que grande parte das agressões acontece dentro de casa e, na maioria das vezes, não são denunciadas. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, foi um grande marco para as mulheres brasileiras. Mas será que só a lei é o suficiente? Basta para garantir que nossos direitos serão respeitados? No programa de hoje, vamos conversar com duas mulheres que trabalham para garantir o respeito que todas as mulheres merecem. Cláudia Dematê, responsável pela Delegacia da Mulher de Vitória, e Gilza Barcelos, coordenadora do Fórum Estadual das Mulheres. Gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Delegada, quando a mulher liga para o 180, quais são os primeiros procedimentos tomados? Na verdade, o 180 e o 181 são números para denúncias e o 180 também para tirar dúvidas, né? Uhum. Então, assim, na verdade, por esses números pode ser feitas denúncias anônimas, né? Ou as mulheres podem tirar suas principais dúvidas por meio desses dois números. Uhum. Mas se a mulher telefona denunciando, quais são os procedimentos que a delegacia vai tomar? Na verdade, o que a mulher tem que fazer? A mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Uhum. Ela sendo vítima, ela tem que procurar a delegacia da mulher do município onde está acontecendo o fato. Na delegacia, o que vai ser feito? Vai ser feito o registro dessa ocorrência. Se essa vítima ela estiver lesionada, ela será encaminhada a exame de lesão corporal. E nos crimes que dependem da representação dela, será colhida a representação, caso ela deseje representar criminalmente contra esse agressor, sendo instaurado, portanto, um inquérito policial por essas agressões que ela vem sofrendo. Certo. E quais são os tipos de violência mais denunciados? Olha, os principais casos que nós temos da delegacia são os crimes de lesão corporal e ameaça praticados por companheiros ou ex-companheiros em desfavor de suas companheiras ou ex-companheiros. Uhum. Gilza, você fez uma ampla pesquisa a esse respeito. Quais foram os dados que você encontrou? Olha, na pesquisa que eu realizei, né, já tem algum tempo, você constata o seguinte, que a violência contra a mulher é um fenômeno que perpassa todas as classes sociais. Né? Há uma visão, muitas vezes, até preconceituosa de que a violência, que as mulheres pobres são mais vítimas de violência do que as mulheres de classe média alta. A gente constata que não, que esse é um dos fenômenos mais democráticos, não só no mundo, né? Quer dizer, perpassa grande parte das etnias, né, das classes sociais. Então, esse, quer dizer, é um dado que, de certa forma, acaba unificando a sociedade brasileira no enfrentamento à violência. Qual é o porquê que, geralmente, os dados, e aí talvez a delegada possa falar mais sobre isso do que eu, o porquê que esse dado da violência contra a mulher pobre aparece mais. E me parece que hoje as mulheres da classe média buscam mais a delegacia do que no passado, né? No período em que eu fiz a minha pesquisa, 94 e 95, os casos mais denunciados eram de mulheres pobres, dos bairros de periferia. E a constatação que eu cheguei, né, inclusive em conversa com as profissionais que atuam nas delegacias e com as pesquisas, né, pesquisas bibliográficas, e mesmo ouvindo algumas mulheres que não fizeram a denúncia, é que a mulher pobre, ela tem menos preocupação com a sua privacidade, ou seja, né, a mulher da classe média, ela tem muitas vezes um padrão de vida, um status social que ela fica constrangida de fazer a denúncia, ela se sente mais exposta, né, ela acha que ela
que ela vai ter um olhar diferente, né, e muitas vezes culpabilizando ela pelo fato dela sofrer a violência. A mulher pobre, eu sinto que ela tem mais coragem nessa denúncia, quer dizer, ela não tem muito o que proteger, né, ela já vive uma vida de violência por causa da sua condição social, né, muitas vezes em bairros pobres, onde você tem uma relação de vizinhança muito próxima, não tem às vezes nem muro que separa uma casa da outra, então o vizinho ele participa mais dessa situação, né? Dessa experiência da violência dela dentro de casa. Então ela tem mais coragem para fazer a denúncia, acho eu, do que a mulher da classe média alta. Mas acho que a delegada pode até falar um pouco sobre isso a partir da sua experiência. Como você bem falou, essa violência doméstica familiar contra a mulher, ela infelizmente a gente sabe que ela é cultural, fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal, que ela sempre existiu. Então, o que acontece? Antes da Lei Maria da Penha, que foi exatamente essa lei que foi criada, onde se criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o número de denúncias por parte das mulheres vítimas de violência, ele era muito menor. Por quê? Porque elas se sentiam desestimuladas e desencorajadas a estar procurando a delegacia para denunciar. Porque como que funcionava antes da Lei Maria da Penha? Antes da Lei Maria da Penha, a maioria dos crimes praticados contra a mulher eram crimes considerados de menor potencial ofensivo. O que é isso? São crimes que não davam margem à instauração de um inquérito policial, a uma prisão em flagrante do agressor. Quando a vítima tinha coragem de procurar a delegacia para denunciar, o que era feito? Era feito um termo circunstanciado, encaminhado aos juizados especiais criminais. Quando se tinha uma condenação nos juizados, a maioria das condenações que nós víamos era o pagamento de uma cesta básica, onde o agressor por muitas vezes jogava na cara da vítima, ainda que ela valia uma cesta básica, ou fazia uma pressão psicológica com ela, no sentido de falar que ela estava tirando o alimento dos filhos. Então isso desestimulava muito a mulher e ficava sempre uma sensação de impunidade. Hoje, com a Lei Maria da Penha, o que acontece? Essa lei, ela veio expressamente proibir a aplicação dessa Lei 9.099, que é essa lei dos juizados especiais criminais, aos crimes resultantes de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher. Então, hoje em dia, como que é feito? Hoje, o agressor ele pode ser preso em flagrante. Se ele não for preso em flagrante, a mulher quebrar essa barreira e tiver coragem de denunciá-lo na delegacia, ela vai lá, vai registrar o boletim de ocorrência, vai ser instaurado o inquérito policial e o agressor, ao final, quando isso virar um processo, ele pode sim ser condenado à prisão. Então, isso tem estimulado muitas mulheres a estar denunciando, porque existe uma lei específica agora que está amparando ela, há uma punição mais rigorosa do agressor, existem mecanismos que foram criados exatamente para coibir e prevenir essa violência contra a mulher. Então, elas estão tendo coragem de denunciar. Então, eu vejo algumas pessoas falando, aumentou o número de violência contra a mulher. Exatamente. Não aumentou. Essa violência, ela sempre existiu. O que está acontecendo é que ela está deixando de ser silenciosa. E como ela muito bem falou, isso hoje em dia, essa violência ela não atinge só a classe social menos favorecida, ela atinge a todos. E hoje o que nós percebemos até pelos dados, pela parte prática mesmo, que sim, as mulheres de classe mais alta, classe mais favorecida, estão sim procurando a delegacia também para denunciar. O que acontece é que essa violência, por ser cultural, as pessoas têm, não só, assim, isso em geral. O que acontece que muitas vezes as mulheres ficam caladas? É vergonha da família, dos vizinhos, é o que vão falar dela. É uma questão de pensar, eu tenho uma dependência econômica com esse agressor. O que, na verdade, a gente tenta mostrar para a mulher que não é assim. Que hoje em dia ela está inserida no mercado de trabalho, que ela tem que buscar, assim, a sua liberdade. Muitas vezes a questão da afetividade que ela tem com esse agressor, a questão dele ser o pai dos filhos dela. Existem, sim, essas barreiras que devem ser rompidas. Mas o que nós percebemos, até pelos números, é que hoje essa violência, ela está deixando de ser silenciosa, a mulher está tendo coragem de denunciar, e são de todas as classes sociais, sim. Porque ela não é uma violência que atinge uma classe específica. Infelizmente, assim, nós percebemos que há um silêncio ainda por parte de algumas vítimas, mas a gente sabe que isso vai ser rompido, e é pouco a pouco, é reeducando, porque a Lei Maria da Penha ela não veio só para punir, ela tem um objetivo também de reeducação. E essa reeducação não é reeducação só da vítima, do agressor, é de toda uma sociedade que tem que se reeducar. Na sua pesquisa, você percebeu algum dado assim que te deixou surpresa? Algum dado? Olha, sim.
Porque, como disse, né, a delegada, quer dizer, a violência contra a mulher, ela é cultural, né, e ela está introjetada, né, na sociedade. E muitas vezes a gente busca construir um perfil do agressor, que é aquele perfil de uma pessoa violenta, né, que é um alcoolista, que é uma pessoa que tem um histórico de violência na família, e muitas vezes você se surpreende em quando você vai discutir a violência contra as mulheres. Por exemplo, na minha pesquisa eu encontrei, né, em algumas partes no interior do estado, agressores acima de qualquer suspeita, né, agressor que era pastor de uma das igrejas evangélicas, entendeu? Autoridades públicas, as que altamente reconhecida, né, pela população local, pessoas e que a sociedade e a comunidade não sabiam da violência, mas que a mulher, né, ela foi sujeito da minha pesquisa e ela trazia esses elementos para mim, quer dizer, e quando eu ia entrevistar os agressores, tinham situações assim muito bizarras, né, muito impactantes, situações de violência contra a mulher, de incesto, né, e de violência contra os filhos, assim, às vezes uma experiência que reunia essas três situações. E aí eu ia entrevistar o agressor, era impressionante, sabe? Assim, eu tive, para você ter ideia, eu tive que ouvir os filhos depois, para constatar quem estava falando a verdade. Porque, assim, de uma, eu diria, de uma, né, disfarçatez, quer dizer, as pessoas não assumem, né? E muitas vezes se arvoram no direito, na condição exatamente de chefe de família, né? De pai responsável, de marido que ama, para praticar violência contra a mulher. Então, então você percebe que é um discurso muitas vezes que a sociedade legitima, né? Aquele discurso que é para a defesa da honra, que é para a defesa da família, entendeu? Tudo em defesa do amor, né? Porque eu a amo muito. E muitas vezes, infelizmente, a sociedade, a comunidade, a família legitima esse tipo de violência. E como disse a delegada, muitas vezes a mulher ela fica confusa nesse universo, porque, né, o marido que espanca e fala, eu te espanco porque eu te amo, né, quer dizer, né, e uma mulher que foi educada, né, para poder manter uma família durante toda a vida, né, que a afetividade é um elemento fundamental nas relações que ela estabelece. Então, enfim, é um processo muito complexo, mas esse elemento me chamou muito a atenção, né? Situações de violência que envolvem sujeitos, homens, né? Praticantes da violência, que são figuras que a princípio estão acima de qualquer suspeita, quer dizer, não tem o perfil daquele agressor, né, que é o alcoolista, que já respondeu o processo, ou que tem outras histórias de violência praticadas. Então o fato de, como a delegada já falou também, da sociedade brasileira ser altamente patriarcal, ela faz com que os homens agridam mais as mulheres realmente. Com certeza. A leitura que eu faço, né, é que nós temos, quer dizer, para toda essa política de enfrentamento à violência, como a delegada bem colocou, né, a Lei Maria da Penha é um instrumento de proteção à mulher, né, frente à violência doméstica, mas, assim, de fato, quer dizer, nós temos que começar a discutir as raízes dessa violência. Entendeu? E as raízes dessa violência está exatamente no que você chama de sociedade patriarcal. Quer dizer, historicamente se construiu uma visão da chamada subordinação sexual. A mulher, ela é um ser inferior ao homem, quer dizer, ela tem que ser protegida ou ela tem que ser violentada. Quer dizer, esse mesmo sujeito que a sociedade dá a responsabilidade de proteger também dá a autoridade de praticar a violência. Então, essa relação que a gente chama de poder do homem sobre a mulher, ela é uma relação de poder que ela se expressa em vários campos, na sexualidade, né, nas relações de trabalho, no mundo do trabalho e no mundo da família. Né? E a violência contra a mulher é uma das expressões dessas relações de poder. Então, qual é a discussão que nós buscamos colocar hoje, né? O movimento de mulheres, de profissionais que atuam nessa área, é discutir com a sociedade a causa, a produção, quais são os elementos que estimulam e que produzem essa violência. É importante, por exemplo, que a escola comece a discutir isso. O que é essa relação de poder? Sabe, né? Que as crianças comecem a aprender a discutir as relações sociais de gênero, para que o menino ele não seja vítima, ele não seja
o praticante, o autor da violência, e a menina que esteja na escola não seja a vítima da violência. Então, a gente acha que tem algumas estruturas na sociedade, a escola, a igreja, entendeu? Outros espaços que tem que fazer a discussão, a mídia, né? Que tem que começar a desvendar esses elementos que estimulam e que estruturam né, essas relações de poder e que, como resultado disso, né, é também a violência contra as mulheres. Na nossa pesquisa, a gente percebeu que quando a mulher era responsável pela maior renda da família, essa violência também acontecia mais, porque, quer dizer, o homem não tinha mais o poder de ser o mantedor da casa. E isso fragiliza. Esse é um elemento importante, porque numa sociedade machista patriarcal você tem definição de papéis, né? E o homem, ele é o mantenedor, ele é o que vai prover, que vai sustentar a família, né? Nesse papel formal, né? Dentro dessa estrutura patriarcal. Hoje a gente percebe que as coisas mudaram muito, as mulheres, muitas, né? Hoje você tem quase 30% das mulheres capixabas que são chefes de família. Muitos porque não existe, né? Nas famílias não existem os homens, ou porque as mulheres ganham mais do que os homens e acabam, né? Tendo uma renda maior. Agora, o que acontece com o homem, né? O homem, quando ele se vê privado do exercício desse papel, isso fragiliza, porque a construção da sua masculinidade, quer dizer, da sua identidade masculina, está muito vinculada a esse papel. Quando ele se vê esvaziado desse papel, isso gera uma crise. E muitas vezes, o que ele faz? Para ele recuperar a sua autoridade, ele busca o recurso da violência física, da coerção. Entendeu? Então, se ele não pode exercer autoridade, né, de marido que sustenta, ele vai exercer como mantenedor da família, ele vai buscar exercer autoridade de outras formas. Então, assim, o que a gente busca colocar é que essas relações de poder e essa estrutura patriarcal, se ela beneficia alguns homens, a gente acha que ela é desvantajosa para grande parte da maioria da sociedade, sabe? Porque ela, na realidade, ela cria papéis muito fixos, muito rígidos, e que isso, quando esses papéis não conseguem ser cumpridos, isso gera um conflito, uma confusão, né, que não é bom para a família. Então, a gente precisa discutir um pouco isso. Né, enfrentar essa... O MIT vai para um breve intervalo e volta já. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, largue de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai. Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Voltamos com mídia, falando hoje sobre violência contra a mulher. Delegada, as mulheres que sofrem algum tipo de agressão, elas têm uma casa-abrigo, por exemplo, aqui no estado? Sim, aqui no estado existe uma casa-abrigo, onde a mulher, ela sentindo que ela está numa situação de risco iminente, ela não querendo voltar para casa, ou não tendo mesmo para onde voltar, nós fazemos esse encaminhamento. Como funciona? Ela vai passar pela delegacia, a delegacia vai encaminhar ela, no caso aqui de Vitória, ao CAVID, que é o Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, que funciona na Casa do Cidadão, onde essa vítima ela vai ter um atendimento psicológico e social e depois vai ser encaminhada juntamente com seus filhos menores para essa casa. Essa casa ela fica num local sigiloso, exatamente para preservar a integridade física e psicológica dessa vítima, bem como dos seus dependentes. E lá existe toda uma acomodação exatamente para receber essas vítimas de violência doméstica e familiar. Porque na pesquisa a gente percebeu que no Brasil só existem 68 casas-abrigo. Então, muitas mulheres elas sofrem violência, mas não tem para onde ir. Assim, a lei ajudou muito,
mas ainda faltam algumas coisas, né? Não, aqui no estado nós já temos essa casa, Não, que sim, ela mas- está bem estruturada exatamente para estar recebendo essas vítimas. E é uma proteção legal que elas vêm receber. Além disso, existem também as chamadas medidas protetivas de urgência, que é um outro mecanismo que a Lei Maria da Penha trouxe. O que são essas medidas protetivas? São medidas cautelares que visam dar uma resposta rápida às vítimas de violência doméstica. Então, a vítima, uma vez indo à delegacia, registrando ocorrência, representando contra aquele agressor, ela vai poder solicitar essas medidas. A delegacia tem 48 horas para enviar ao juiz, que tem igual período para analisar se existe um risco iminente e aplicar aquela situação. Então, dentre essas medidas protetivas, nós podemos solicitar o afastamento do agressor do lar, proibição dele estar se aproximando da vítima, de testemunha, de familiares, proibição dele entrar em contato, qualquer meio de comunicação com essa vítima, com testemunha, com familiares, dentre uma série de outras medidas. Então, essas medidas são rápidas, tem cunho cautelar. Então, o agressor ele pode estar sendo afastado do lar e a vítima ali permanecendo. Entendi. Sendo que, se ele descumprir essas medidas protetivas determinadas pelo juiz, isso vai dar margem para nós estarmos representando pela prisão preventiva dele. Então a Lei Maria da Penha, ela realmente mudou o comportamento do agressor. Sim, até porque, como eu disse, até a Gilda falou sobre isso, a lei ela tem um papel de reeducar também. Então, por exemplo, aqui em Vitória nós temos o CAVID, como eu já citei. Lá nós fazemos encaminhamento. Todas as vítimas que passam pela nossa delegacia são encaminhadas ao CAVID, porque não adianta muitas vezes você tratar só do lado criminal. O objetivo da lei não é prender, não é destruir os lares, não é destruir a família. Você pode, muitas vezes, permanecer com aquele casal, permanecer com aquela família e reeducar aquele agressor. Então, as vítimas, elas são encaminhadas ao CAVID, onde ela vai ter, no primeiro momento, aquele atendimento psicológico social. Os agressores também vão Os ser agressores chamados. também têm atendimento psicológico? Exatamente. Lá existem grupos de reeducação para vítimas, grupos de reeducação para o agressor. Então, o que acontece? Visando exatamente passar que os valores mudaram, que a sociedade evoluiu. Então, como eu disse no início, tem que haver uma reeducação não só do agressor, não só da vítima, mas sim da sociedade. Então, você percebe que a postura dos agressores tem mudado, até por essa reeducação e também pela função punitiva da lei. É uma conjugação. A lei não só visa dar uma questão da punição maior, da proteção maior à mulher, mas também visa a reeducação. Então, é uma conjugação desses dois fatores, né, que tem que funcionar. E o trabalho, para a aplicação da Lei Maria da Penha, ele tem que ser feito com uma rede. Então, não basta só a delegacia estar funcionando bem, não basta só o centro de atendimento. Então, é um conjunto que funciona, porque tem que funcionar a delegacia de atendimento à mulher, tem que funcionar o centro de atendimento, onde a vítima e o agressor vai receber esse atendimento psicológico e social, bem como os juizados especializados em atendimento aos casos de violência familiar. E aqui no município de Vitória, nós já temos a vara especializada para atender os casos de violência doméstica e familiar. Gilza, muitas pesquisas mostram que as mulheres não costumam denunciar na primeira agressão. Elas esperam, sei lá, talvez o marido não agredir mais, só dificulta, né? Dificulta, porque... mas eu até ouvi, né, acho que é Maria do CAVID, Maria José, ela falando uma coisa, né, num seminário que nós participamos na universidade, eu achei muito interessante, né? Ela falando do tempo, cada pessoa, cada sujeito tem um tempo, né, tem o seu próprio tempo. Então, muitas vezes, né, eu imagino os profissionais, as profissionais que atuem atendendo as mulheres, uma que vai né, duas, depois, né, agora já não é mais possível, né, a partir da Lei Maria da Penha, mas com a Lei 9.099, depois talvez você pudesse falar um pouco mais sobre isso, né? As mulheres iam, depois retiravam a denúncia com medo, né, de que seu parceiro fosse preso, ou enfim, né? E também porque, né, como ela tinha que ficar dentro do mesmo espaço, ele ameaçava de novo e ela recuava, ia lá e retirava, né? Preocupada também com os filhos, enfim, uma série de questões, né, que levavam a mulher a fazer a retirada da queixa. Então, assim, agora eu fiquei sabendo de uma situação de violência, conversando com uma colega, ela falou, mas não tem jeito, porque ela já fez várias denúncias, mas ela recua, depois retira, então essa questão não vai resolver.
Qual é a minha leitura, que é a leitura da colega, né, lá que fez na universidade, é que cada mulher tem o seu tempo, né? E quando entra elemento afetivo, como a delegada colocou, né, as mulheres, elas já apostam muito numa relação e querem acreditar. Então, quando o parceiro chega, pede desculpas, perdão, eu não vou fazer mais isso, não vai acontecer mais, eu te amo, não, a mulher acaba recuando e acreditando nessa promessa de amor, da não violência. É difícil acabar com o relacionamento. É difícil, porque nós somos estruturadas, né, para casarmos, termos filhos e vivermos felizes para sempre. Quando esse projeto ele não dá certo, é uma frustração profunda, né, e particularmente uma frustração profunda para as mulheres, né. E o que acontece? Uma mulher, quando ela decide de fato até ela tomar a denúncia de fazer, né, viver uma situação de violência, às vezes 1, 2, 3, 4, né, e fazer a denúncia, é um processo muito difícil para ela, né, que ela vai amadurecendo, quer dizer, na medida em que ela decide fazer a denúncia, muitas vezes é porque chegou numa situação de risco tamanha, que ela fala, ou eu faço isso ou eu vou morrer, ou eu faço isso ou eu... É o último caso mesmo. E eu percebo que um dos elementos que estimula muito as mulheres a denúncia é quando essa violência afeta os filhos. Não é verdade? Quando a situação coloca também em risco a vida dos filhos. Então eu percebo que é um tempo, mas assim, acho que o nosso papel, tanto das estruturas que atendem as mulheres, quanto do movimento, é estimular as mulheres a fazerem a denúncia. Façam a denúncia. Não hesitem em fazer, para você proteger a tua vida e a vida, às vezes, quer dizer, para você se proteger e proteger a vida dos seus próprios filhos. E quais são os fatores que levam o agressor a ser preso? No caso, é o último caso, ele ser preso. Não são fatores, na verdade. O que acontece? Hoje, com a Lei Maria da Penha, como eu disse no início, há a possibilidade do agressor ser preso em flagrante. Então, se ele está ali cometendo uma situação, por exemplo, de uma lesão corporal, está ali cometendo aquele delito e há uma prisão em flagrante dele, ele vai ser, sim, autuado em flagrante naquele momento. Se não for preso em flagrante, quais são as outras possibilidades? A vítima denunciando o agressor na delegacia, sendo instaurado o inquérito policial, depois, né, virando processo, ao final, pela sentença do juiz, ele também pode ser condenado, sim, à prisão. E a outra possibilidade é a questão da prisão preventiva, que eu cheguei a comentar, em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, onde, uma vez eles descumprindo essas medidas protetivas de urgência, pode se representar por essa prisão preventiva e o juiz, entendendo existir elementos necessários ali, ele poderá decretar essa prisão do agressor. E o Brasil, ele tem políticas públicas rígidas o suficiente, assim, a eficiência por parte do governo federal? Olha, eu vejo o seguinte, aqui não é defesa do governo. Eu acho que o governo Lula, nesse aspecto, ele avançou muito, sabe? Ele, né, acho que houve um movimento organizado aí, né, grande, que pressiona esse governo e que ele acabou absorvendo essas reivindicações das mulheres. Então você tem hoje, né, diferentes estruturas, né, diferentes políticas públicas em diversas áreas para as mulheres. É claro que não foi só o governo Lula, né, os governos anteriores também já vinham incorporando, né, essas políticas públicas. Mas eu acho que particularmente no governo Lula há um avanço muito grande. Isso deveria se traduzir também nas ações dos governos estaduais e municipais. Essa é que eu acho a grande dificuldade. No Espírito Santo, por exemplo, eu acho que o governo estadual, ele ainda deve muito às mulheres, né? Instalou agora a Casa-Abrigo, que foi um avanço, mas, por exemplo, as delegacias, elas ainda, a delegada pode falar um pouco sobre isso, né? Mas as delegacias ainda, elas funcionam de forma precária. Acho que teriam que ter mais estruturas de delegacias de funcionamento, com mais condições de trabalho, né? Algumas têm mais estrutura do que outras, a gente sabe disso. Agora, a gente sabe também que não é fácil, né, para o governo, quer dizer, dar conta de toda essa estrutura, mas nós estamos reivindicando a melhoria, o funcionamento mais eficaz dessas estruturas. Está se buscando uma reestruturação. O governo do Estado do Espírito Santo, por exemplo, dia 8 agora de março, assinou um termo de compromisso, exatamente o quê? Onde se vai ter uma reestruturação da Casa-Abrigo e das DEANs, buscando exatamente o quê? O governo estadual está investindo nessa reestruturação, porque ele sabe da importância de reestruturar as delegacias, a Casa-Abrigo, sabe que essa violência contra a mulher ela tem que ser tratada de forma especial.
Tem muito ainda para se avançar? Tem. Mas, assim, eu vejo que os passos estão sendo dados, estão sendo tomadas iniciativas, há um movimento muito grande. Eu vejo que essa luta ela é muito importante, ela é muito bonita e tem que, sim, sempre se buscar melhorar. Nós estamos sempre visando dar um atendimento de qualidade, qualificado para essas vítimas de violência. Então, isso é muito especial. Como você disse, é uma junção de forças, é um trabalho em rede para a gente conseguir, sim, chegar ao atendimento. Exatamente, o único objetivo e sempre estar buscando o atendimento de qualidade para essas vítimas de violência doméstica. E vocês têm um recado para dar para as mulheres que sofrem caladas em casa? A gente, como ela bem disse, eu acho que a gente sempre deixa um recado para as mulheres vítimas de violência, para elas romperem essa barreira, quebrar esse medo de denunciar, terem coragem de denunciar seus agressores desde a primeira agressão, porque às vezes começa com uma violência psicológica por meio de ameaças. Então, com isso, a gente pode agir e evitar que crimes mais graves sim ocorram. Uma questão que eu gostaria de trazer para as mulheres é que a violência, ela não é um fenômeno natural, não é da natureza humana, entendeu? E a mulher, muitas vezes, ela se sente culpada por sofrer a violência, como se ela fosse responsável por ter sofrido a violência. Ela não é culpada, o parceiro dela não tem o direito de violentá-la, de bater, de estuprá-la. Ninguém tem o direito. E que é importante que ela reaja, que ela se pense como sujeito, que ela não precisa viver essa dor, né? Que ela pode ser feliz. Então é importante que ela crie essa coragem, faça a denúncia. E com outro desafio, a chamada reprodução da violência, quer dizer, os filhos que veem seus pais, né? O pai batendo na mãe. A tendência é, com o tempo, naturalizar a violência. Ou seja, o menino que presencia seu pai bater na mãe, ele pode, no futuro, bater na sua companheira. E a menina que presencia a mãe apanhar, ela pode ser vítima de violência e achar que aquela condição, que aquele evento é um evento natural. Então, é importante romper com isso. Quer dizer, a mulher, quando ela denuncia, ela também busca romper com a situação de violência familiar e ela reeduca, aponta um caminho para os seus filhos também, para que eles saiam dessa situação e dessa relação de violência. Queria agradecer a vocês pela presença aqui no Mídia. Nós que agradecemos. Obrigada a vocês. Então, você, mulher, que sofre algum tipo de agressão, ligue 180 e denuncie. É seu dever como cidadã. Afinal, quem tem que ter vergonha é o agressor, não você que é a vítima. No programa de hoje, eu entrevistei a delegada Cláudia Dematê, responsável pela Delegacia de Mulher de Vitória, e Gilza Barcelos, que é a coordenadora do Fórum Estadual das Mulheres. Gostou? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail pra gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que o programa pode ser visto pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana!